Acordo com o cheiro de desinfetante misturado com urina mal disfarçada. Não é minha casa. Não reconheço o teto rachado, a mancha de umidade no canto que parece um mapa da minha própria solidão. A cama rende quando me viro, e só então percebo. Grades. Grades na lateral da cama, como se eu fosse um bebê que pode cair. Tenho 72 anos e meu filho me colocou em um asilo. Foi na terça-feira passada. Lembro porque era dia de fazer o bolo de fubá que o Ricardo sempre adorou desde pequeno. Estava separando os ovos quando ele chegou com uma mulher de jaleco branco e um formulário. Mãe, é melhor assim. A senhora vai ter cuidados profissionais. Cuidados profissionais. Como se 47 anos de fraldas, noites em claro, contas pagas no suor não fossem cuidado suficiente. Minha mão treme quando alcanço o copo d'água na mesinha de metal. A água tem gosto de cloro. Tudo aqui tem gosto de abandono. Fecho os olhos e estou de volta àquela madrugada de março de 1989. Ricardo tinha 7 anos e pneumonia. O termômetro marcava 39,8 graus. Peguei 3 ônibus até o hospital com ele no colo, queimando febre, enquanto meu marido estava na segunda jornada de trabalho. Fiquei 4 noites dormindo em cadeira de plástico duro. Quando ele abriu os olhos e pediu água, senti que valeria qualquer sacrifício. Value. Levanto devagar. Minhas pernas doem, mas funcionam. Caminho até a janela. Lá fora, o pátio vazio tem 3 bancos de concreto e uma árvore seca. É outubro, mas parece inverno eterno aqui dentro. Uma enfermeira passa apressada pelo corredor, nem olha para dentro do quarto. Somos invisíveis. Velhos em quartos numerados esperando a próxima refeição pastosa, o próximo remédio, o próximo dia igual. O quarto tem número 24. 24. A mesma idade que Ricardo tinha quando pediu dinheiro emprestado para abrir a primeira loja. Vendi as alianças de casamento, as únicas joias que tinha, e dei a ele 12 mil reais. É empréstimo, mãe. Vou devolver com juros. Nunca mais falamos disso. A loja prosperou. Virou 3. Virou uma casa de 300 metros quadrados no condomínio fechado. Virou um carro importado. Viro esquecimento. Sento na cama e olho para a porta. Ninguém vem. É assim desde que cheguei. Trazem comida, medem pressão, dão remédio, vão embora. Ninguém pergunta meu nome. Ninguém quer saber se eu era professora, se ensinei alfabetização por 32 anos, se tive alunos que viraram médicos, engenheiros, gente de bem. Aqui sou só a velha do 24. Minha bolsa está no armário pequeno. Abro e procuro o celular. 3% de bateria. Nenhuma mensagem nova. Olho as fotos salvas. Ricardo aos 5 anos, banguela, segurando o primeiro troféu de natação. Ricardo aos 15, de uniforme escolar, acenando antes da viagem de formatura que paguei vendendo bolos de sábado por 6 meses. Ricardo aos 28, no casamento com a Patrícia, sorrindo naquele terno que escolhi com ele na loja do centro. Onde foi que perdi meu filho? A porta se abre. Entra uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos, olhos cansados mas gentis. Usa um crachá. Doutora Amélia Fonseca, assistente social. Dona Helena. Ela sabe meu nome. Já é diferente. Sim. Posso sentar? Ela aponta para a cadeira ao lado da cama. Aceno que sim. Ela senta, coloca uma pasta no colo, me olha de verdade. Não é aquele olhar de quem está com pressa. A senhora sabe por que está aqui? A pergunta me pega desprevenida. Meus olhos ardem. Meu filho disse que não tinha condições de me cuidar. Ela anota algo. A senhora mora sozinha? Morava. Numa casa em Jacarepaguá. 3 quartos. Uma delas era do Ricardo. Mantive tudo do jeito que ele deixou quando saiu. Minha voz falha. Achei que um dia ele voltasse para visitar. Às vezes ia, no aniversário, no Natal. Ficava 2 horas e ia embora. A senhora tem alguma doença que necessite cuidados constantes? Balanço a cabeça. Pressão controlada, uma artrose no joelho esquerdo. Nada que me impeça de fazer minhas coisas. Cozinho, limpo, vou à feira sozinha. Ou ia. Doutora Amélia para descrever e me olha diferente. Como se estivesse calculando algo. Dona Helena, a senhora assinou algum papel quando veio para cá? Tento lembrar.
Estava tão confusa, tão assustada. Acho que sim. O Ricardo colocou uma caneta na minha mão, disse que era só formalidade. A senhora tem documentos? Escritura da casa, extratos bancários? Tenho. Ou tinha. Estavam todos na gaveta da comoda. Por quê? Ela fecha a pasta devagar. Por quê, dona Helena? Internar alguém contra a vontade sem justificativa médica é crime. E se a senhora não assinou procuração, tudo que foi feito com seus bens sem seu consentimento também é. O mundo para. As palavras dela ecoam no quarto 24, ricocheteiam nas paredes verde hospital, entram pelos meus ouvidos e atravessam 47 anos de cuidado que viraram abandono. Meus bens. Vim aqui por outro caso, mas quando vi seu nome na lista de admissões recentes, algo me chamou a atenção. Seu filho registrou a internação como emergencial, mas não há laudo médico que justifique. E ele deu como endereço de contato seu antigo endereço. A casa de Jacarepaguá. Meu estômago revira. Ele mora no Recreio. Por que daria o endereço da minha casa? Doutora Amélia se inclina um pouco para frente. É exatamente o que preciso descobrir. Mas para isso, preciso da sua autorização para investigar. E preciso saber, a senhora quer sair daqui? Olho para ela. Para essa estranha que apareceu do nada, que fez mais perguntas em 5 minutos do que qualquer outra pessoa fez em 7 dias. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido, começa a acordar. É raiva. É indignação. É vontade de entender como cheguei aqui. Quero muito. Ela sorri pela primeira vez. Então vamos trabalhar juntas. Mas preciso que a senhora seja forte e confie em mim. O que vou descobrir pode doer. Já está doendo. Tudo bem. Primeiro passo: vou solicitar uma avaliação médica independente. Se confirmarem que a senhora não precisa estar aqui, já temos base para contestar a internação. Segundo, vou verificar se houve movimentações nos seus documentos. Terceiro, preciso que a senhora tente lembrar de tudo que assinou nas últimas semanas. Fecho os olhos. Tento resgatar. Assinei um papel no banco, 2 meses atrás. O Ricardo disse que era para facilitar, caso eu precisasse de ajuda. Eu confiei. Procuracle. Acho que sim. Ela anota rapidamente. Mais alguma coisa? Um documento no cartório, há 3 semanas. Ele disse que era atualização de cadastro. Doutora Amélia morde o lábio inferior. Reconheço aquela expressão. É a mesma que eu fazia quando corrigia provas e encontrava uma resposta que não queria ver. Dona Helena, vou ser honesta com a senhora. Pelo que está me dizendo, existe possibilidade de que seu filho tenha usado procuração para transferir bens. Mas é só uma suspeita. Preciso de provas. A palavra fica suspensa no ar. Provas. Como se meu próprio filho fosse um criminoso. Como se os sacrifícios, as noites em claro, as alianças vendidas fossem prólogo de um golpe. Como conseguimos essas provas? Vou pedir ajuda de uma advogada especializada em direito do idoso. Ela vai acessar os cartórios e o registro de imóveis. Se houver transferência recente, vamos saber. Mas isso leva alguns dias. Ela faz uma pausa. A senhora vai conseguir esperar? Olho para o quarto 24. Para as grades da cama, para o teto rachado, para a janela que dá para o pátio vazio. Penso em quantos dias já esperei. Esperei Ricardo crescer, esperei ele se formar, esperei ele visitar, esperei ele lembrar que tenho nome, história, dignidade. Vou esperar, mas não muito. Ela levanta, aperta minha mão. A dela é quente, firme. Volto em 48 horas com respostas. Enquanto isso, se alguém vier com papéis para assinar, não assine nada. E se o Ricardo aparecer, não confronte. Apenas observe, ouça, guarde tudo na memória. Por que não confrontar? Porque se ele realmente fez o que estou pensando, a última coisa que queremos é ele saber que estamos investigando. Ela vai até a porta, olha para trás. Dona Helena, uma última coisa. A senhora se lembra o que o marido dela faz? Patricia? A esposa do Ricardo? Ela é empresária, tem uma marca de roupas fitness. Bem-sucedida. E eles têm filhos? Não. Nunca quiserão. Doutora Amélia acena com a cabeça, como se uma peça tivesse se encaixado, e sai.
Fico sozinha de novo. Mas desta vez a solidão é diferente. Tem uma chama. Uma esperança perigosa, mas real. Deito e fecho os olhos. Dessa vez, não penso em Ricardo criança. Penso em Ricardo homem. No homem que chegou com formulário e jaleco branco. No homem que disse é melhor assim e saiu pela porta sem olhar para trás. No homem que talvez tenha roubado mais do que minha casa. Roubou minha história. Durmo, mas é um sono agitado, cheio de papéis assinados, canetas colocadas na mão, portas sendo fechadas. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Quero ouvir suas experiências nos comentários. Aguardo sua confirmação para continuar com o bloco 2. Bloco 2, 2.000 palavras. Acordo com alguém sacudindo meu ombro. É madrugada ainda, a luz do corredor entra fraca pela porta entreaberta. Uma enfermeira que nunca vi antes sussurra. Dona Helena, acorda. Rápido. Sentou assustada. O que foi? A doutora Amélia mandou isso para a senhora. Ela enfia um envelope pequeno na minha mão. Não deixe ninguém ver. Antes que eu possa perguntar qualquer coisa, ela desaparece no corredor. Abro o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, um bilhete manuscrito e 3 folhas impressas. Dona Helena, consegui acesso preliminar. O que encontrei é grave. Anexo cópias. Procuração com poderes amplos assinada por você em agosto, escritura de transferência da casa registrada 18 dias, e extrato bancário mostrando o saque de R$ 47.000, toda sua poupança, há 12 dias. Tudo assinado por Ricardo usando a procuração. A advogada está preparando ação de interdição indevida e anulação de negócios. Mas preciso que guarde essas provas. Volto hoje às 14 horas. Não assine nada. Amília. Leio 3 vezes. Meus olhos se enchem de lágrimas que não caem. São lágrimas diferentes. De raiva pura. R$ 47.000. Cada centavo suado. Guardado durante 20 anos dando aulas particulares de alfabetização à noite, depois que me aposentei. 5, 10, R$ 20 por hora. Aluno por aluno. Sacrificando novela, sacrificando sono, sacrificando vida social. ¿Para quê? Para a segurança. Para emergências. Para não depender de ninguém. E meu filho, meu único filho, entrou na minha conta e levou tudo. A casa. A casa que meu marido comprou em 1978, que pagamos em 25 anos de prestações, onde criei Ricardo, onde enterrei meu marido depois do infarto em 2003. A casa que tem as marcas de altura do Ricardo riscadas na parede da cozinha. A casa que ainda guarda o quarto dele intacto. Transfer Ida. Como se fosse só tijolos. Como se não fosse minha história em 3 quartos e um quintal. Guardo as folhas debaixo do colchão, no lado que fica contra a parede. Deito de novo, mas é impossível dormir. Olho para o teto rachado e faço contas. Se ele transferiu a casa 18 dias, foi uma semana antes de me trazer para cá. Plainview. Não foi impulso, não foi desespero. Foi premeditado. Frisia. Lembro do papel que assinei no banco. Ele tinha levado bolo de cenoura, meu preferido, da padaria cara. Vim almoçar com a senhora, mãe. Saudade. Fiquei tão feliz. Depois do almoço, disse que precisava resolver uma coisa rápida no banco e me levou junto. Só para facilitar, mãe, caso a senhora precise e eu esteja viajando. É só uma procuração simples. Assine I surrender. Boba. Velha boba que acreditou em bolo de cenoura. E o papel no cartório. Ele inventou que o cartório estava exigindo atualização de cadastro de todos os imóveis. Levou-me lá, a atendente foi simpática, assinei sem ler. Estava transferindo minha própria casa para o nome dele. Amanhã chega devagar. Trazem café com leite morno e pão dormido. Como sem sentir o gosto. Uma auxiliar de enfermagem entra para medir a pressão. 160 por 90. A senhora está nervosa? Estou. Quer um calmante? Não. Quero ficar bem acordada. Ela anota e sai. Não insiste. Ninguém insiste em nada aqui. Somos só números, rotina, protocolos. Às 11 da manhã, ouço passos conhecidos no corredor. Meu corpo reconhece antes da minha mente. É Ricardo. Sento na cama, aliso o cabelo por reflexo.
Que idiota! Alisar cabelo para quê? Para o filho que me roubou, ele entra sorrindo. Terno azul marinho, sapato brilhando, perfume caro. Está mais gordo. A vida boa engorda. Oi, mãe. Como está? Lembro da orientação da doutora Amélia. Não confrontar. Observer. Ouvir. Viva. Ele puxa a cadeira, senta longe. Nem veio, nem obrozzo. A senhora está bem tratada aqui? Comi comida boa? Tomou os remédios? Que remédios, Ricardo? Eu não estava doente. Ele desvia o olhar. A senhora tem 72 anos, mãe. Precisa de cuidados. Eu não posso ficar indo lá em casa toda hora verificar. Casa. Ele disse lá em casa. Como se ainda fosse minha. Você vendeu minha casa. Não era para confrontar, mas saiu. Ele congela por um segundo, depois recompõe o rosto. Do que a senhora está falando? Da minha casa. Você transferiu ela para o seu nome. Ele levanta, vai até a janela, fica de costas. Quem disse isso? Importa. Vira-se, e pela primeira vez vejo algo no rosto dele. Não é culpa. É cálculo. Ele está pensando rápido, medindo danos. Mãe, escuta. Eu fiz aquilo para proteger. A senhora está velha, vulnerável. Qualquer um podia se aproveitar, aplicar golpe. Coloquei a casa no meu nome para preservar o patrimônio da família. Sacou meu dinheiro também para preservar? Ele empalidece. A senhora está confundindo as coisas. Deve ser a idade. 47 mil reais, Ricardo. 20 anos de aulas particulares. Você levou tudo. Ele respira fundo, muda a estratégia. Aproxima-se, tenta pegar minha mão. Puxo para trás. Essa frase. Vou devolver. A mesma de quando vendeu minhas alianças em 2001. Nunca voltou um centavo. E me colocar aqui fazia parte de preservar patrimônio? Ele se afasta de novo. Não posso cuidar da senhora e resolver meus problemas ao mesmo tempo. Aqui a senhora está segura. Presa. Cuidada. Contra minha vontade. Ele cruza os braços. O terno bonito, o sapato brilhante, e por baixo disso um estranho que usa a palavra mãe como manipulação. A senhora vai ficar aqui até melhorar. Melhorar do quê? Eu não estou doente. Está sim. Está com confusão mental, paranoia. Tanto que está me acusando de roubo. A palavra fica no ar. Roubo. Ele disse. Não-me. Sai daqui, Ricardo. Mãe. Sai. Ele recua, surpreso. Nunca gritei com ele. Nem quando repetiu de ano, nem quando bateu o carro aos 18, nem quando esqueceu meu aniversário 5 anos seguidos. Sempre relevei, sempre entendi, sempre perdoei. Mas tem um limite. E ele atravessou. A senhora está alterada. Vou pedir para aumentarem a medicação. Não preciso de medicação. Preciso de justiça. Ele ri. É uma risada curta, amarga. Justiça? A senhora acha que vai conseguir o quê? É minha palavra contra a da senhora. E desculpa dizer, mãe, mas eu tenho procuração assinada, documentos em ordem. Quem vai acreditar em uma velha de 72 anos contra um empresário estabelecido? Sai batendo a porta. Ficou parada. Tremendo. Não de medo. De clareza. Porque agora sei. Não foi erro, não foi desespero, não foi amor mal colocado. Foi maldade. Premeditada, fria, calculada. Às 2 da tarde, doutora Amélia chega com uma mulher de uns 40 anos, magra, óculos de grau, pasta de couro. Dona Helena, essa é a doutora Renata Campos, advogada especializada em direitos do idoso. Renata aperta minha mão com firmeza. A Amélia me contou tudo. Vim ouvir sua versão e apresentar o que já levantamos. Conto sobre a visita de Ricardo, sobre o que ele disse, sobre a ameaça da medicação. Renata anota tudo. Perfeito. Ele está se enterrando sozinho. Ameaçar medicar uma pessoa lúcida é mais uma prova de má-fé. Ela abre a pasta, espalha documentos na cama. Dona Helena, vou ser direta. Seu filho cometeu vários crimes.
Primeiro, estelionato, ao usar procuração para transferir bens em benefício próprio sem seu consentimento real. Segundo, apropriação indébita, ao sacar seu dinheiro. Terceiro, cárcere privado, ao interná-la sem justificativa médica. Quarto, abandono de incapaz, pois mesmo internando não prestou assistência adequada. Cada palavra é um soco. A boa notícia: temos provas documentais. Consegui acesso aos extratos bancários completos. Seu filho sacou os 47 mil e transferiu para a conta da empresa dele, que realmente está em dívida. Consegui também a escritura de transferência. E o mais importante, consegui o laudo médico do Dr. Ernesto Silva, geriatra que avaliou a senhora ontem à noite. Que avaliação? Pedí para a Amelia providenciar. O Dr. Ernesto é independente, respeitado, perito em muitos casos judiciais. Ele a examinou enquanto dormia, revisou seu histórico e concluiu: senhora lúcida, orientada, sem nenhuma necessidade de internação compulsória. Ela me entrega uma folha. Leio o laudo. Paciente Helena da Silva Oliveira, 72 anos, apresenta cognição preservada, autonomia funcional completa, sem sinais de demência ou transtorno psiquiátrico que justifique internação. Internação atual configura privação de liberdade sem amparo técnico. Minhas mãos tremem segurando o papel. O que fazemos agora? Renata se senta na beira da cama. Vamos entrar com 3 ações simultâneas. Primeira, anulação da procuração por vício de consentimento, já que a senhora foi induzida a erro. Segunda, anulação da transferência do imóvel. Terceira, ação de restituição dos valores sacados, com danos morais. E vou pedir liminar para sua saída imediata daqui. Quanto tempo leva? A liminar, se o juiz for receptivo, sai em 24 a 48 horas. O resto, alguns meses. Mas, dona Helena, preciso te avisar, seu filho vai reagir. Pode inventar que a senhora é incapaz, pode tentar interdição. Vai ficar feio. Olho para ela, depois para Amélia. Já está feio. Estou num asilo contra minha vontade, sem casa, sem dinheiro, sem dignidade. Não tem como piorar. Renata sorry. Então vamos à guerra. Mas a senhora precisa estar preparada para ver seu filho de frente, num tribunal, enquanto apresento provas contra ele. Vai aguentar. Fecho os olhos. Vejo Ricardo aos 7 anos, queimando de febre. Ricardo aos 15, acenando na viagem. Ricardo aos 28, sorrindo no casamento. E vejo Ricardo hoje, de terno azul, dizendo: quem vai acreditar em uma velha? Vou. Se essa história está tocando você, deixe seu like e compartilhe. Quantas pessoas você conhece que já passaram por algo assim? Conta nos comentários. Aguardo sua confirmação para o bloco 3, final. Bloco 3, 2.000 palavras. No dia seguinte, antes do sol nascer, acordo com passos rápidos no corredor. Doutora Renata entra sem bater, seguida de Amélia e 2 homens de jaleco azul, segurando pranchetas. Ela fala baixo. Helena, o juiz deferiu sua liminar. A partir de agora, o asilo não pode te impedir de sair. Os oficiais vão te acompanhar para garantir sua segurança até sua casa. Ou, pelo menos, até onde era sua casa, ela ainda é sua, judicialmente. Os homens se apresentam oficiais de justiça. Assinam um protocolo, um ritual frio, mas que agora me devolve poder na ponta da caneta. O diretor do asilo aparece, nervoso, sussurrando que só cumpre ordens. Renata o corrige: essa ordem não é do seu patrão. É da lei. Sinto uma onda de alívio não por justiça pura, mas pelo reconhecimento simples de que não sou invisível. No carro, cortamos a cidade. Vejo Jacarepaguá pela janela, favelas e condomínios se alternando. Reconheço meu bairro, a padaria antiga, a banca de jornal, o cheiro de pão fresquinho se insinuando entre os bancos do veículo. Os oficiais me ajudam a atravessar o portão, que rende alto, como na infância. Os azulejos da varanda ainda são os mesmos, tortos nas quinas. Renata explica: ainda há risco. A casa consta temporariamente em nome do seu filho, mas o juiz bloqueou qualquer negócio. Nada pode ser vendido, alugado, nem transferido. A senhora pode ficar aqui, mas recomendo cuidado. Entro devagar, cada passo reacendendo memórias. Meu quarto cheira a talco velho e lençol limpo. No criado mudo, o porta-retrato do Ricardo criança, dentinho quebrado, camiseta laranja desbotada.
Sou tomada por uma vertigem. Aquelas imagens foram verdade, mas hoje parecem tão distantes. Amélia abre a mochila e tira papéis. Helena, com esses documentos, a promotoria já abriu inquérito. Seu filho vai ser chamado a depor. Queremos que ele assine um acordo, devolva tudo e reconheça a tentativa de apropriação. Mas se ele não fizer, o Ministério Público denuncia criminalmente. Isso é sério. Horas depois, toca o interfone. É Ricardo. Amélia orienta, deixe que eu conduza. Fique serena. Ricardo entra com Patrícia. Ela está impecável, cabelos presos, maquiagem perfeita. Ele parece pequeno agora, sem escudo, diante da mesa pesada da sala. Renata entrega uma folha. Ricardo, queremos que leia. É uma proposta de acordo. Anulação de procuração, reversão da escritura, devolução integral dos valores, retratação formal. Se assinar, tudo termina aqui. Se não, vamos ao MP. O sangue dele deve estar gelado. Gagueja, argumenta, fiz sem entender, queria preservar. Patrícia interrompe, voz serena. Ricardo, sua mãe não merece isso. Tudo tem limite. Saia por cima antes que a polícia chegue. Ele chora. Pela primeira vez, vejo lágrimas que talvez não sejam só medo de perder dinheiro. Fala baixo, quase um menino. Desculpa, mãe. Errei com você. Emoco me invade. Tem dor, tem raiva, mas também existe uma brecha para a compaixão. Não é perdão imediato, mas o início de quem pode recomeçar. Ele assina. Renata recolhe os papéis, faz a ata. Amélia confirma, os próximos dias vão ser de muitos ajustes. Sugiro que a senhora conte com acompanhamento psicológico. O impacto dessas situações escala muito rápido. O importante é que agora tem provas, suporte legal e os recursos de volta. Não está sozinha. Na semana seguinte, recebo visitas de vizinhos, convites para café, amenidades esquecidas. Noto que minha rotina mudou. Passeios curtos pela calçada, conversas lentas sob o sol de primavera, o cheiro de bolos na cozinha de novo. Ricardo telefona tímido, quer visitar, quer tentar reconstruir pontes destruídas na ganância. Patrícia manda flores, um cartão simples, que a justiça seja recomeço. E eu começo aos poucos a acreditar. No patio, arrumo as plantas. Meus joelhos ainda doem, mas a sensação de liberdade compensa. A cada mudinha de manjericão, sinto que semeei também um pouco de proteção ao passado, ao nome, à dignidade. A casa voltou a ser minha não só nos papéis, mas nos gestos. Varrer o chão, cuidar das flores, preparar café para quem chega. Nunca mais vou ignorar papéis sem ler. Nunca mais vou achar que sacrifício pode ser moeda de troca para amor sem retorno garantido. Mas aprendo de novo que, mesmo machucada, é possível ensinar. A justiça existe porque temos coragem de pedir, porque não aceitamos o esquecimento, porque não confundimos proteção com posse. Às vezes, o aroma de bolo de cenoura invade a casa como promessa. Dessa vez, cada fatia é compartilhada com quem luta junto, quem oferece mão estendida, quem reinventa o sentido de família. Porque no final, o que permanece é o que criamos uns nos outros: memória, respeito e espaço para novas histórias. Se você passou por algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar muita gente a encontrar a coragem de buscar justiça e recomeçar.